Tem o microfone e fala comigo. É o meu podcast. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de O Nuno Tem o Microfone e Fala com Amigos. Hoje a minha convidada chama-se Vera Marmelo, é uma fotógrafa que eu já sigo o trabalho dela há muito tempo e sou um fã. Olá Vera, tudo bem? Olá, tudo bem? É Obrigada sempre pelo esquisito convite. este início Este de... momento. este momento de olá depois dos olás anteriores e dos problemas com o Zoom é sempre engraçado. Uh, Vera, eu sigo o teu trabalho já há alguns anitos e devo dizer que sou grande fã. Tenho uma pergunta para ti: Obrigada. como é que isso começou? Como é que surgiu a fotografia na tua vida? Como é que foi a história? Olha, há quanto tempo é que tu me segues? Ou desde quando? Consegues Para aí, precisar? desde a pandemia. Da pandemia, para aí. Pois, então, começou muito antes da pandemia, mesmo muito antes da pandemia. Ou seja, eu sou de uma cidade que é o Barreiro e mais ou menos coincide com a altura em que eu entro na faculdade e que vou estudar para Lisboa. É uma altura em que eu, mas de uma forma um bocadinho estranha, eu continuo a morar no Barreiro, que é um subúrbio de Lisboa, do outro lado do Tejo, e parece que o ter que ir todos os dias para outra cidade me faz querer ainda mais manter-me na cidade onde eu era. E havia toda uma cena musical muito do it yourself que se estava a passar naquela altura. Pois a Margem Muita Sul sempre gente. foi muito indie, né? Marcado pelos indies. Sim, no Barreiro sempre foi uma cena mais metal e rock and roll, e quem estava nessa altura a começar a marcar concertos, na verdade, para as suas próprias bandas tocarem, era uma malta mais agarrada a uma cena meio noise, estranha, derivações de muitas coisas que eram ouvidas na altura, e aquilo não era de todo o tipo de música que eu gostava de ouvir, mas era muito próximo de mim. Então deve ter sido pai por volta do ano tipo 2003, 2004, que eu começo a sair de casa com uma máquina digital que o meu pai tinha, que tinha 2 megapixels de qualidade. Forte. Muito forte. Desculpa, e começo a fotografar estes concertos organizados por estas pessoas, que são pessoas que eu conheço de saídas à noite, por aí. O que acontece é que estas pessoas não ficaram só por marcar concertos para as suas próprias bandas, começaram a organizar festivais nesta cidade. Que dia chato para conversar num podcast com esta tosse toda. Mas Alergias então, on pai. em 2004 surge um festival que é organizado no início por estas pessoas que estavam a fazer os tais concertos que eu estava a falar, que é o Outfest, e na verdade desde 2002 que havia outro festival que era o Barreiro Rocks. E então eu comecei a fotografar estes festivais. O facto de estar a ligar-me a músicos do Barreiro que também faziam coisas com o pessoal de Lisboa facilitou um bocadinho a transição. Uma das pessoas que eu sempre acompanhei no Barreiro, que é o Tiago Sousa, um pianista, na altura tinha uma net label, que era a Merzbau, onde foram editados os primeiros discos do B Fachada, do Benjamin, e foi nessa altura, mais ou menos entre 2005 e 2007, que eu conheci estas pessoas todas, que hoje em dia até contam muito para a música portuguesa. Em 2007, um amigo meu, que eu conheci através de um fórum de música, passa a ser o programador de música da ZDB, e é por causa disso, dessa minha relação de amizade com ele, que eu também começo a frequentar muito a ZDB. Pronto, depois começa a escalar um bocadinho. Portanto, oficialmente eu associo o ano do início a 2006, que é quando eu começo a partilhar as coisas no blog, que sobrevive até hoje. Ou seja, sempre que eu saio para fotografar concertos, não é só o que aparece agora nas redes sociais, né? No Instagram e por aí, sempre tudo vai parar àquele blog muito velhinho que eu tenho, que acaba por ser mais o meu arquivo online do que outra coisa, porque já perdeu muito do momento que tinha na altura, e é em 2006 que eu o crio, mas tenho fotografias que para mim são muito importantes para contar uma história que também é um bocadinho a minha, já desde 2004. Portanto, começou há muito tempo, só numa tentativa de me reaproximar da minha cidade e me aproximar de outras pessoas que não aquelas que eu conhecia da escola secundária, que estavam a fazer coisas que eu achava que eram entusiasmantes, mesmo não sendo a minha cena musical na altura, que eu
Essa fase da minha vida acho que estava mais virada para o hip hop, que depois veio a Não eras, regressar um não eras do bocadinho. metal? Nunca fui do metal, Yeah. não. Eu acho que comecei a prestar mais atenção à cena do metal, na verdade, pá, em 2016, quando fui ao primeiro Amplifest. E tenho que admitir que fui ao Amplifest mais por questões estéticas do que questões musicais. Não invalida que tenha saído lá com um bom par de bandas de que gosto muito e que acompanho hoje em dia. Mas foi isso, foi só o interesse em tentar mostrar a Lisboa o que é que se estava a passar no Barreiro, e depois Lisboa puxou-me e eu acabei por fotografar muita coisa que se passa em Lisboa. Depois outras cidades vieram por arrasto, ilhas. Então, Pois imagina, tu agora vieste do Tremor, né? este ano foi. Sim, sim, era o que eu ia dizer. Espetacular. Foi o 8º ano que eu fui ao Tremor. Então, pronto, já é uma história longa até fora da minha cidade. Para o ano que vem, 2024, ah, o Outfest comemora 20 anos e eu fui às edições todas. Então aí tu Boa. ficas tipo, Portanto, a pandemia foi há 3 anos. Pois, o teu espólio é maior que isso, já. Então, e por acaso, É isso, ou tu com seja, tanta ainda não convivência... havia nada. Força, força. Não, ou seja, quando eu comecei esta partilha, não havia nada, não havia, sei lá, Facebook, Instagram, as coisas eram mesmo feitas para um grupo de pessoas muito pequenino, Para um não havia nicho. esta coisa do alcance e de tu estares a partilhar para uma audiência. A minha ou seja, a minha decisão de criar um blog foi só para deixar de passar as fotografias via mail aos músicos que eram fotografados. Pronto. Ok. Então é isso, isto começou há muito tempo, motivado mais pela música do que necessariamente pela fotografia. A fotografia foi o meio que eu encontrei que me pareceu generoso da minha parte para partilhar com pessoas que estavam Uhum. também a fazer alguma coisa. E sempre foste ligada então ao mundo da música, na Sim, fotografia. totalmente, totalmente, sim, totalmente. Completamente Não, ligada ao a mundo da razão música. é essa. Não há. A fotografia não vem primeiro, vem a música primeiro. E É aposto que verdade. tens aí grandes experiências como fotógrafa de festivais e de concertos que ficam na tua memória e ficam com carinho, certo? E por acaso Sim, tem sido divertido. nunca te apeteceu pegar num instrumento e começar a tocar? Pá, eu quando era miúda, nos tempos de secundário, ainda aprendi a tocar tipo guitarra, viola clássica, uma coisa, Ok. sei lá como chamar aquilo, não é? Guitarra. Mas sou um zero à esquerda, não, nunca tive essa cena. Imagina, nem quando estou perto de baterias ou quer que seja, acho que nunca me sentei a tocar. Não A sei porque eu sério? nunca tive sim, nunca tive esse drive de me aproximar do instrumento, não sei porquê. Agora há uns dias fui fotografar no Teatro do Bairro Alto uma artista barra escultora barra música que é a Ellen Full, que criou um instrumento que na verdade são umas cordas em extensão, é um instrumento de escultura, são Uhum. umas cordas de 20 metros estendidas numa Espera. sala que depois ela vai tocando, vai percorrendo a sala, ela vai andando para trás e para a frente e tocando nas cordas. E então todas as pessoas, quando aquilo acabou, estavam com aquela cena de eu quero tocar naquilo, eu quero perceber o que é que soa quando eu toco nestas Yeah. cordas que estão aqui. Eu estive com ela no dia antes e não tive essa cena, percebes? Meio que deixar a seu dono. Pois, e também vem muito à parte que, sendo fotógrafa, já ficas meio na tua posição, não é? Já estás tipo mais numa posição de observadora, digo eu. Totalmente, mesmo. Não, totalmente. E acho que cada vez mais aceito o não fazer parte daquilo, não é? Que é, tu és uma peça exterior que não interfere. Viu que há muita gente que eu fotografo com quem eu estou também a conviver, não é? Infelizmente, são mais as oportunidades em que eu estou com amigos quando estamos a trabalhar, eles a tocarem e eu a fotografar, do que necessariamente só a estar, mas não há uma interferência. O meu papel é este, o papel deles é outro e está-se bem. Vocês dão sugestões, nós damos opiniões sobre o assunto. E então, assim, a nível de experiências como fotógrafa de música, há alguma que te marca mais? Isto já aproveito já.
Vamos entrar aqui no primeiro segmento, que é as sugestões. Esta é uma sugestão da minha Uhum. mãe. Se tens algum momento, alguma fotografia que te marque mais na tua carreira, aposto que são vários. Eu sou músico já agora e não consigo dizer qual é o concerto que me marcou mais. Como tu, de certeza, também não será. Mas será que existe algum? Ah, olha, eu passei por cima daquela regra do nunca conheças os teus ídolos, entre aspas. Uhum. Pá, há um músico que eu gostava muito quando, sei lá, início dos anos 2000, tinha assim uma Santíssima Trindade, que era, tudo começava por D. E tinha uma ordem cronológica de aparecerem na minha vida. Era o D'Angelo, Alright. os Deftones a seguir, e depois era o Devendra Banhart. E o Devendra, passado uma série de tempo, acabei por conhecê-lo e por lhe fazer uns retratos e estar com ele não apenas num concerto, mas em vários. Depois vir a ser chamado pelo manager dele, porque é também manager partilhado com a Angel Olsen, que é uma amiga, para fotografar mais duas datas dele cá em Lisboa. Esses foram mesmo concertos pré-pandemia, ainda foram no início de 2020. Então tive assim nos vários encontros, alguns deles proporcionados pelo Sérgio, o tal programador da ZDB, que agora já não está, e Sim. outros que já aconteceram de forma independente com o Divendra, que me fizeram parar e pensar: fogo, espera lá, este gajo que eu ouvia quando tinha 17 anos, agora está à distância de uma mensagem no telemóvel, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Então, nesse sentido, são coisas assim fixe de tu associares mesmo quando eras miúdo. E miúde. E depois vês que aquilo se concretiza e que não é nada do outro mundo, que tipo, estás tranquilo e estás bem. Houve um momento também que foi assim super fora, e assim então eu nem sequer consigo perceber muito bem porquê, mas eu nunca fui uma grande fã dos The Weasel, tipo, eu gosto dos The Weasel, mas Sim. sei lá, eu nunca vi os The Weasel ao vivo. Mas houve uma oportunidade em que estive em estúdio com o Carlão por causa de um projeto que ele tinha com o Fred, que na verdade nunca andou muito para a frente, mas eu passei uma semana com eles em estúdio quando eles estavam a gravar. E então a cena de ouvir a voz dele diariamente também me puxava a essa cena de adolescência. Yeah, Eu yeah, cheguei a yeah. dizer, ouvir-te todos os dias a falar e a estares aqui presente é meio surreal, porque a tua voz não é suposto fazer parte do meu dia, estás a Faz parte ver? da A rádio, não né? ser. Exato, exato. Então não há assim memórias de concertos e tal. Pá, há momentos super fixe, que é quando tu vês amigos teus a darem concertos que são importantes e então tu estás lá também muito a porrer. A primeira vez que os Dalva foram ao Nós Alive Uhum. foi super fixe. Pois tens Ahm, uma relação chegada com os Alba também, né? sim, olha, eu conheci o Alex no barco. O Alex veio ter comigo quando estávamos os dois a ir para o Barreiro. Disse: Alright. Olha, eu sou o Alex. E eu: Olá. E foi uma daquelas pessoas a quem eu, tal como a ti que não conheço lado nenhum, disse que sim, bora conversar. Yeah. Ele disse-me assim: eu gostava muito de ter uns retratos teus. E isto fez em 2021, 10 anos. Eu disse: Está bem. Eu lembro de Pronto. um E post, eu passaram. lembro de um post na. Sim, nós Yeah, yeah. fizemos o remake dos retratos 10 Yeah, anos yeah, yeah. depois. Ou seja, eu decidi que sim, que ia tirar uns retratos a um miúdo que eu não conhecia de lado nenhum. E que na altura era o Alex, não era o Alex dos Dalva, não era o Pois, Alex pois. destas coisas todas, não era o Alex que sobe ao palco do Altice Arena para cantar lá com os Hybrid Theory, que se Eu chama abri esta tiro e banda acho que sim. Ainda há bocado vi um esta story disso. banda, exato, a banda de covers dos Linkin Park, que eu não sei se eles esgotaram, mas aquilo estava muito composto. Estava cheio, estava. E era o outro Alex, não é? Então é super fixe também ter estas relações de amizade que se estendem no tempo e que vêm esta evolução, não? Ah, portanto, são uma série de momentos fixes, que às vezes são coisas bem simples, como estar todos os dias a ouvir a Sim, voz de sim. Carlão. Yeah. Não é necessariamente fotografei aquela pessoa super conhecida e pá, não, é São o que eu momentos costumo humanos, dizer. né? Quando a gente Eu- chegamos já àquele ponto de perceber que toda a gente é humana, acaba por ser momentos humanos, não é? Também Sim, sim, tive a sim. sorte de também já conhecer alguns ídolos meus, pá, e são gajos e gajas normais, estás a ver? E é sempre fixe quando nós Regra temos. geral.
quando nós temos assim alguma ligação normal, não é? Como por exemplo, eu admiro muito o teu trabalho, ainda há bocado aquela interligação do Zoom foi hilariante e foi, lá está, uma coisa Olha completamente só, humana. nós tentámos tudo, eu tentei tudo, eu mudei de computador, eu tentei no telefone, Foi para tentei tudo, e telefones, só foi para pensava, tudo. eu sou uma avózinha do Zoom, já não sei mexer nestas coisas. E viemos para o Discord. Sim, estamos aqui, tá, correu logo bem à primeira. Sim. Então tu nunca foste uma fotógrafa, por exemplo, de casamentos e assim? Porque eu venho do mundo da Já música. fotografei, já Também já fotografei, fotografaste? das amigas e pessoal, sei lá, Ok. a minha maneira de. Há muita gente que me o pede e de antes eu não conseguia dizer que não, e agora aprendi a canalizar esses pedidos para pessoas mais talentosas para fazer isso do que eu e que têm mais vontade de o fazer. Sim. Ah, Porque mas é ser uma o mundo maneira dos muito fixe de casamentos fazer algum dinheiro. é sem dúvida. Eu fui É um músico de trabalho muito casamento sério, é mesmo. durante 3 ou 4 anos e sim, não é de todo o trabalho com música que gosto de fazer, mas é uma boa maneira de ganhar guito. Tão simples quanto Pá, isso. sim, mas a verdade é que existe muita gente que tem, e eu Tem conheço zelo, pessoalmente fotógrafos que têm, pá, um brio a fazê-lo yeah. e fazem muito bem e gostam de histórias de amor e são muito românticos Uhum. e conseguem, que é um trabalho que na verdade no lado da fotografia, da música não sei, não é? Mas da música deve ser lixado. Tens o lado de pessoas já muito felizes, com muita energia, a pedirem muita Depende, coisa. tens a parte da missa, a missa é a missa ou celebração, não é? Uh, que é a minha parte preferida para tocar, toca-se pouco. Depois tens a parte de baile, onde já fiz tudo, desde tocar pimba durante 4 horas até um casamento super chill onde só queriam ouvir bons sons. Estás a ver? Bons sons, na minha Sim, opinião, porque o pimba também é claro, bom para claro, muita claro. gente. Ou seja, vocês fazem uma playlist de discos pedidos, ou fazias uma playlist de discos pedidos de acordo com o que os noivos Exatamente. pediam. Mostrávamos o Ah. nosso repertório. Isto é o nosso repertório. O que é que vocês querem? Dávamos a oportunidade para escolherem algumas músicas. Depois era um Tipo o bocado livrinho do karaoke, e vocês tal e faziam à qual. volta disso. Tal e Yeah. qual. Não, pá, na verdade, há muita gente a fazer um ótimo trabalho. Ainda no outro dia, eu tenho assim, eu faço parte de uns grupos de chat por aí, e havia um grupo em particular em que tinhas. Há malta que ainda encara aquilo como uma cena menor, não é? Eu olho para aquilo como uma coisa super séria e de pessoas que Uhum. têm que ter a habilidade de apanhar os momentos-chave, que não se vão repetir, Aturar os noivos, terem, é terem a chato. capacidade, terem a capacidade de fotografar em ambientes que são muito dispares ao longo do dia, não é? Que é uma igreja mais escura, a luz do dia, o sol, não sei o quê. Uhum. Controlarem o seu próprio tempo para conseguirem fazer retratos na hora que eles acham que pode ser mais interessante e mais bonito, ou então não conseguirem controlar absolutamente nada e terem que ir fazer retratos ao meio-dia com o sol de chapa na cara de Yeah, yeah, yeah. noivos, e não ter tempo nenhum para isso, e isso ser se calhar a parte mais criativa do processo e se calhar o que lhes interessa mais e eles terem muito pouco tempo para o fazer. E também terem a lidar com isso, né? Que é hoje em dia toda a gente fotografa. Há sempre alguém que vai trazer uma câmara que ainda Exato. parece mais XPTO do que aquela que tu tens e tu és o contratado e a pessoa que tem a câmara mais incrível vai começar a dizer o quê? Está a fotografar este casamento com essa coisa tão pequenina? Então tens que ter um jogo de cintura muito particular, ou seja, há uma junção de uma série de valências para seres um bom fotógrafo de casamentos. Se calhar, se eu me dedicasse exclusivamente à fotografia, não podia gastar os meus fins de semana para sobreviver e pagar uma renda em festivais de música mais pequeninos e tinha que ir Tu não és fotografar um fotógrafo casamento a ao outro. 100%? Eu sou a 100%, Sim. mas tenho é outro 100%. Ok. Tenho um day job em engenharia. Também eu. Eu tenho um day job em software testing. Pronto. Faz parte. Uma pessoa eventualmente pensa, bom, tenho que pagar as contas. Eu agora no outro dia, uma amiga minha partilhou comigo uma notícia que saiu no público, um artigo que se chamava, como é que era? Era a geração Slash, em que estavam, de certa forma, a glamorizar esta ideia de que todos somos mais do que uma coisa porque queremos. Não, nós andamos todos a fazer um juggling absurdo com mais do que
mais do que um trabalho, exatamente para garantirmos que que não somos obrigados, no lado criativo, a fazer coisas que não queremos, ou a usar os nossos talentos a fazer coisas que se calhar que sentimos que não era aquele caminho que tu querias seguir. Uhum. E então tens um day job, se calhar um bocadinho menos criativo, uma coisa mais técnica, tens as contas pagas ao final do mês e continuares a ter A liberdade liberdade para na fazer. tua outra vida. Exatamente. Regra geral, se a tua outra vida, que tem o lado mais criativo, for tipo a minha, em que já é um full-time job por si só, sobra até pouco tempo para as outras coisas, para descansares, para Pois. dar uns passeios. Mas tu tens Mas andado a equilibrar isso ou como é que é? o equilíbrio é que os meus momentos de lazer, ou seja, o que eu fotografo, mistura-se muito com o que seria o lazer que eu iria querer ter, Uhum. que é ver espetáculos, ver concertos, ir a festivais. Tenho a sorte se calhar, a maior parte dos meus amigos que não são músicos, também são pessoas que gostam muito de música, então, invariavelmente, há uma sala onde eu fotografo com muita regularidade, que é a Culturgest. Uhum. Invariavelmente, eu estou a fotografar um concerto e então, pá, aí tipo, o próximo concerto que eu vou fotografar lá, que é quinta-feira, eu acabei de levantar 6 bilhetes para amigos meus que vão ver aquele concerto. Portanto, há assim uma mistura de eu consigo também estar um bocadinho com eles e estar a fazer o meu trabalho. Consegues fazer o A malabarismo todo, não é? mais-valia. Sim, sim. Se eu fotografasse casamentos, eu ia estar a passar tempo com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. Não é? Exato. Portanto, era capaz de ser aí um bocadinho mais pesado e então ser mais difícil de equilibrar. Imagina, para o Tremor, também este ano eu fui com mais 5 pessoas, minhas amigas, que decidiram ir ao festival portanto, eu acabava por estar também com eles, não é? Não, Uhum. não estou a usufruir, nem consigo, se calhar, dar os passeios todos ou estar tão tranquilamente como eles estão e durmo um bocadinho menos e às vezes os buraquinhos que tenho ao longo do dia servem para fugir, para editar qualquer coisa em antecipação da noite, mas não deixo de estar também a viajar com amigos meus, que não são só as pessoas que eu encontro nos sítios, porque também tenho a sorte de trabalhar. Nós falamos assim sempre nos festivais porque são os trabalhos mais contínuos no que significa número de dias seguidos num sítio. Yeah. Mas lá está o trabalho que eu faço na Culturgest, as pessoas que me contratam, que fazem parte da equipa de comunicação, são minhas amigas, não é? Ou seja, tu começas a criar estas relações de amizade com pessoas com quem trabalhas. Yeah, yeah. E os festivais que eu aceito fazer, ou pelo menos aqueles que já fazem parte da lista dos festivais que eu faço ao longo do ano, e são muitos, ano passado eu fotografei 12 festivais, e este ano, Número dois grande. deles, sim, este ano, 2 deles já sei que não vão acontecer, por mudanças de datas e por redefinições, mas não sei se consigo fazer os 10, se eles coincidirem ou não. Mas, regra geral, também são coisas organizadas por pessoas com quem eu já tenho relações de amizade. Uhum. A cena lixada é que tu estás sempre a conviver com as pessoas quando estão a trabalhar e quando estão em momentos de stress e de azáfama, então não é o mesmo que estás a conviver com as pessoas num formato normal. E depois tentamos sempre, bora combinar qualquer coisa quando não tivermos todos Bora, a correr de um bora. lado para o outro. Só que isso é o bora combinar qualquer coisa na idade adulta, A que idade depois nunca adulta, tipo, acontece. nunca vai acontecer. Tens que Mas a marcar, intenção está lá. reservas restaurantes com um mês de antecedência, que é assim que nós já estamos a fazer. Tá aí o bom Sim, mas truque. é possível e infelizmente há cada vez mais pessoas que não fazem isto porque querem, que é o meu caso. Eu poderia deixar a fotografia, pronto, e ter só um day job normal, chegar a casa Mas isso não e te estar fazia completa. relaxada. Pois não? Pá, não sei, porque a verdade é que este ritmo algum dia cilindra-me por aí fora. Ok, É. vamos à Não, mas é próxima. isso, ou seja, pior seria se fosse uma coisa obrigatória para sobreviver, que é o que está a Sim. acontecer hoje em dia, não é? Com a maior parte das pessoas. É esta necessidade de arranjar uma alternativa a um full-time job, uma alternativa em extra, a somar, para te orientares e para conseguires pagar a renda que aumentou não sei quantos euros no último mês. Imensos. Yeah. Imensos euros. Ora bem,
próxima sugestão vem de Man Willen Lee, um rapaz do Porto, que diz: o que te faz fotografar é por ser bonito ou é aleatório? Isto é um bocado uma pergunta existencial na fotografia, não é? É que o bonito tem várias. Pode ter ali, tem aí várias camadas. Há muito pouco tempo eu fui a fazer fotografias do elenco de um espetáculo de dança. Eram 8 pessoas e, como eu não tinha propriamente muito tempo, fizemos assim um briefingzinho inicial. E a certa altura eu digo essa palavra, o bonito, e o coreógrafo, que é um gajo que me conhece já há algum tempo, com quem eu já trabalhei, e que também conhecia muito bem as pessoas com quem estava a trabalhar, não é? Com os bailarinos. Então, assim, Vera, tu tens que explicar um bocadinho melhor o que é essa tua definição de bonito, não é? De esteticamente interessante. Portanto, não é o bonito, não é o... Tens dois lados, que é aquilo que vai mostrar o que é que se está a passar em palco, porque muitas vezes eu estou a fotografar para um cliente, então é óbvio que eu tenho que garantir ah, que, que aquilo mostra a realidade. Exato. Não posso chegar lá e fotografar só super detalhes de alguma coisa, sem que se perceba o que é que se está a passar no palco, mas há uma procura muito grande por imagens que não me aborreçam. E é muito fácil, quando eu estou, ou melhor, acontece-me muitas vezes eu estar a ver fotografias de concertos e estar super aborrecida, porque é o guitarra, é o não sei quê, é o plano Parece que tens de geral, fazer é a pronto. checklist, não é? Sim, sim, mas isso também é obrigatório, não é? Se tiveres numa versão muito de reportagem, mas há várias formas de fazer isso. Se depois essas procuras mais enviesadas de coisas bonitas ou que não te aborrecem ou que tu achas que são interessantes ou que mostram um lado um bocado mais invisível do que se passa ou então que são só uma escolha de luz, não é? Com o que tu tens ali à tua frente, o que é que tu vais procurar? Se vais procurar o que está mais na sombra, o que é mais óbvio, o que é mais claro. Mais Uhum. claro de óbvio, de pronto, é uma pessoa que está ali. Eu Sim. tenho uma tendência muito grande a fotografar pessoas de costas, ou a tridimensionalidade à minha frente interessa-me muito, tanto que eu acabo por fotografar muito na vertical, por gostar muito dessa ideia de algo que estar a entrar para dentro da imagem. E é muito fácil fazer isso quando tens músicos que estão de pé, que se estão a mexer, ou a dançar, ou o que quer que seja. Portanto, é um bocadinho aleatório. A resposta que eu posso dar a quem fez esta pergunta é: depende do que é que estás ali a fazer. Se estás a trabalhar para alguém, há necessidade de contemplar essas coisinhas todas que mostram o que está a acontecer. Se estás a fazer as coisas para ti, tens mesmo que procurar esta coisa de imagens que sejam interessantes, que sejam se calhar menos óbvias, mas que não te aborreçam. Eu só quero é não me aborrecer muito. Pronto. Se Exato. calhar às custas disso, é que também acabo por. Agora, a verdade é que a maior parte do pessoal faz edições de cor. Há a edição do escolher imagens e a edição de Cor. Photoshops e Exato. Lightrooms e por aí fora. Agora, isto está tudo a ser levado a um extremo super grande, mas eu acho que estou ali no meio termo da realidade com um bocadinho mais vibrante do que o real é. E então também aí eu me tento divertir um bocadinho. Há muita gente que se aborrece imenso de estar em frente ao computador, ver as imagens depois de elas estarem feitas. Eu acho que é mais uma oportunidade de acrescentares uma camada Yeah. ou outra. Sim. Portanto, Acrescentar tenho que admitir detalhes, que, etc. sim, tenho que admitir que as primeiras vezes que fotografei bandas de black metal me diverti muito a encontrar cor-de-rosas onde eles não existiam. Depois o resto do pessoal fazer sempre o preto e branco de sempre e eu estar super divertida com esta ideia de também virar isso um bocadinho ao avesso. Yeah. Bem, vamos passar para o último segmento do programa. Vera, chama-se Dica da Semana. Qual é a dica que tens para o pessoal para ver, fazer, ouvir, ler, enfim,
O que tu quiseres. Mas desta semana que está a acontecer agora. Isto vai Sim, passar isto vai passar, agora. isto vai para o ar no domingo. Isto vai para o ar no domingo. Então tem de ser uma coisa para a semana a seguir ao domingo. Ok. Não sei. Então, olha, vamos facilitar a vida. Eu continuo a ter agendas em papel. Portanto, isto vai para o ar no domingo, dia 22 de Abril. Não, isto é sábado. 23 de Abril. 23 de Abril. Vai ser o feriado. Então, olha, eu no dia 24 vou fotografar Boy Archer ao Music Box. Está Alright. escutado. Está escutado. Não dá para Já, ir ver. já não dá, já não dá. Não dá para ir ver. É uma boa dica, Depois, mas já não é para já no não é dia para ver. 25, em princípio, vou ver o Fachada à ZDB. Está escutado. Não dá Também para já não ver. dá, também já foi. Pronto. O Odyssey vai ao Beleza. Não sei se está escutado. Beleza, é grande, Portanto, cabe lá muita gente. não é grande, mas não é assim tão Eu sei. grande. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. No dia 28 de Abril, Benjamin vai tocar à Smoop. E o Luís foi uma das primeiras pessoas que eu fotografei. Uhum. Ou seja, de nomes que hoje em dia se mantêm e que as pessoas Yeah. conhecem. Mas é engraçado ver como tudo começou ali no Barreiro, com o pessoal a fazer as cenas pequenino, não é? E agora como estão. Sim, Sim, sim. senhor. Olha, os filmes que eu vou ver no Indie Lisboa, isto é chato, né? Isto é só para o pessoal que está em Lisboa. É tudo praticamente o Indie Music, ou pelo menos até agora os bilhetes que trocámos foi para o Indie Music. E no dia 30 de Abril, no domingo, vou ver ao Cinema Ideal o filme sobre os Ken. E é isso. É a dica da semana para a semana toda. Para a semana É toda, isso. temos Para a atividades semana de toda. segunda a Não, o domingo. Indie Lisboa, olha, o Indie Lisboa começa dia 27 e tem a secção do Indie Music. Há uns filmes, há dois filmes, porque está dividido em duas partes, sobre os Clã, a banda portuguesa, há um sobre o Little Richie, e um sobre o The Tribe Called Quest, que esse eu não consegui ir ver porque vou ver um concerto, mas é isso. A música, há concertos aí tudo. com fartura. Tudo. Sim. Vera, muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigada, eu. Despete as pessoas. Adeus a todos os que ouvem o Nuno e o seu a falar para o seu microfone. É isso. Olha, foi um momento muito bom. Obrigado novamente. Para lá em casa, tudo bom e tenham uma boa semana. Abraço. Não tem o microfone e fala comigo. É o meu podcast.